Amém. Graças a Deus. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Pastor Ereu é bem-vindo à plataforma. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está, quem quer saber como vencer, é só segui-lo. Ele diz que aqueles que o seguem, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Destaque do programa primeiro. Esse evangelho que só fica prometendo bênção para os incrédulos, para rebeldes, tudo isso é um trapo de imundícia. Essa não foi a finalidade do Evangelho vir a nós. O Evangelho é boas novas de salvação. Esse Evangelho que não muda ninguém, a pessoa ouve, continua sempre a mesma coisa. Eu estava sentado na porta, chegou um senhor, vendedor de lanche, eu acho que é, uma lata de cerveja na mão, bebendo. Aí ele parou, perguntou o dia de culto. Eu dei a ele uma de volta para a marginal. E ele disse assim: o senhor me perdoe aqui, me desculpe que eu estou diante da igreja, com a lata de cerveja na mão. Eu falei: olha, o senhor tem que pedir perdão para a sua alma. Para mim, você não está fazendo nada errado. É o que você está fazendo para a sua alma. Você não vai me mandar para o inferno por causa disso, você vai mandar a sua alma. Você tem que pedir perdão para a sua alma. Mas as pessoas hoje estão numa dormência tão grande que elas não sabem nada, não sentem nada. Eu lhe peço perdão para a sua alma. É a ela que é quem está fumando, bebendo, mentindo, roubando, prostituindo. A pessoa está fazendo mal para a sua própria alma. Ela está mandando a sua alma para o inferno. Vai lá para o tormento, para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. As pessoas estão tão preocupadas com a morte física. Morte física não pode fazer nada. Ela só pode te tirar dessa dimensão. Só. Nada mais do que isso. A pessoa deveria se preocupar com a segunda morte, que é a aniquilação eterna, separação eterna de Deus. É com isso que a pessoa deveria se preocupar. Esse evangelho aí é trapo de imundícia. Na verdade, quem está pregando esse evangelho, ele não está preocupado com a alma de ninguém. Eles só querem ganhar dinheiro para viver uma vida mais fácil. O Evangelho é para nos exortar, para nos corrigir, para nos redarguir. Essa é a finalidade do Evangelho. Tirar o excedente,
corrigir o nosso rumo. Então o Evangelho é para nos exortar, para nos ferir. Isso aí foi dito para nos trazer a uma vida digna do Evangelho. Esse é o objetivo. Quando alguém olha você e vê um cristão, vê uma cristã, ele diz: olha, verdadeiramente Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A função da igreja não é recuperar jovens pervertidos, rebeldes, endemoniados. Olha, nós temos ali uma casa de recuperação. Essa semana um pastor aqui disse: pastor, se eu dar ajuda aí para a casa de recuperação, eu falei: não trabalho com isso. Nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos com a pregação do Evangelho. Nós não queremos recuperar jovem pervertido, coisa nenhuma. Nós queremos que eles sejam transformados. A Bíblia não manda nós recuperar ninguém. A Bíblia manda nós termos uma transformação. Transformai-vos pelo arrependimento do vosso entendimento. Nós temos que ter uma transformação de entendimento. O que adianta? Essas casas aí de recuperação só fabricam vagabundo, preguiçoso, que quer viver às custas dos outros. E eles passam lá 1 ano, 2, 3, quando você vai ver, o espírito ainda está lá dentro. É o mesmo velho, rebelde, pervertido, depravado, endemoniado. Foi para isso que Jesus veio? Foi para isso que Ele deu sua vida no Calvário? Qual a casa de recuperação que Jesus fez? Onde que está na Bíblia? Jesus tinha lá uma casa de recuperação de jovens, drogados, viciados. Aonde? E são mercenários que querem fazer filantropia para ganhar verbas do governo, mas o governo falido. Aí não dá, daí ele tem que pedir para a sociedade, sai pedir para a sociedade. Lá no sul, chega a época de inverno, a Igreja Católica faz campanha para cobertor para os pobres, para não morrer de frio. Mas você vai lá na casa do pobre, está lá o chifre lá da antena da televisão. Dinheiro para comprar televisão eles têm, mas para comprar um cobertor para se tapar no inverno eles não têm, não. Está tudo de cabeça para baixo. Mas graças a Deus que nós temos um profeta. A função da igreja não é recuperar jovens pervertidos e rebeldes. Outro destaque final: não me importa quem me desconsidera como pastor. É um capetado aí, entrou na nossa. Eu acho que ele assistiu uma pregação daqui. Diz que eu sou um leigo conduzindo o povo ao inferno. Ora, se eu leigo, estou conduzindo o povo ao inferno com a Bíblia, e ele, que é um sábio, intelectual, está conduzindo o povo o que fora da Bíblia? Para onde? Para onde que ele está conduzindo, esse filho do cão? O filho do diabo. Lá eu vou dar satisfação para um endemoniado desse, teólogo, filho do diabo. Eu até me dei uma vontade de dizer: olha, o teu pai, lá em São João 8,44, com os filhos dele, chegou diante do meu. E sabe o que o meu pai disse para vocês? Que vocês são filhos do diabo. Mas depois de dar uma coisa, aqui me vê assim: olha, você vai ficar dando resposta para filho do demônio? Deixa eles para lá. Você não tem satisfação a dar para filho do diabo. Então, se eu sou pastor ou não sou pastor para esses filhos do cão, a mim não me interessa. Eu tenho um rebanho que me considera como seu pastor. E a esses, eu estou conduzindo, batizando-os,
com a mesma doutrina de Paulo, com a mesma doutrina do profeta dessa era, batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo, levando-os a ter uma vida cristã, que ame a Jesus Cristo de todo o seu espírito, sua alma. É isso que eu tenho lutado. Se isso aí vai me mandar para o inferno, então que me mande. Se eu vou para o inferno conduzindo o outro pela Bíblia, e ele vai para onde? Conduzindo-os fora da Bíblia. Então não me importa que me considere pastor, o que me importa é o rebanho cristão que me acompanha e que me segue. Homens e mulheres que vivem uma vida cristã e que amam a Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, São João 14, 12. Quero ler um pouquinho nessa mensagem. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém? Então ele está dizendo que as obras que ele fazia, a igreja tem que continuar fazendo. Ele deixou sua igreja aqui na terra para cumprir o resto do ministério de Jesus Cristo que falta, desde lá do dia de Pentecostes até a entrada do último eleito. No Pentecostes começou essa igreja cristã, e ela só vai concluir quando o último eleito chegar no corpo de Cristo, porque daí haverá o arrebatamento da igreja. Amém? Senhor Deus, te damos graça por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa para adorar na beleza da tua santidade. Queremos adorar em espírito e em verdade, e que aquilo que vamos transmitir ao teu povo nessa noite possa produzir no coração de cada um deles fé, mais fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Eu quero falar nessa noite na experiência que o irmão Brana teve, e que ele fala na mensagem Olhando Sempre para Jesus, que é uma das ocasiões em que a terceira puxada esteve em ação. Essa que nós vamos falar nessa noite é uma delas, que foi aquela tempestade de neve no Colorado, quando Deus, falando com o irmão Brana, como nós estamos conversando aqui, e ele vai narrar para nós aqui, ele até chegou a pensar que Deus o estava mandando para a morte, porque ele sabia que quando aquela tempestade de neve começasse a cair, em poucos instantes, se você não procurasse um abrigo, estaria morto. Ele disse que aquilo ali vinha e ficava dias e dias, semanas até, e às vezes até meses, dependendo. Ele tinha o irmão Tom Simpson, está sentado aqui presente em algum lugar nessa noite, ou deve estar. Ele estava no Canadá, ele estava com o irmão Brana naquela ocasião. Deus sempre tinha alguns ali com o irmão Brana como testemunha. E ele estava na sua estrada, e eles passaram e disseram:
evitem o colorado. Lá, quando a tempestade vinha, que nem hoje, essas previsões aí da FUNSEMI aqui, né? Só que lá tinha mais precisão do que a nossa aqui. A nossa aqui, em cada 10, a metade de uma acontece. A maioria é furada, mas ele lá não. Eles disseram: evitem o colorado, grande nevasca. Mas lá também acontecia essas furadas também, porque naquela tempestade que se aproxima, quando aquele cristão foi lá naquele homem que criava galinha, no aviário, aquela granja lá, ele disse: não, eles são acostumados a fazer essas previsões, nunca funciona. Então lá também dava as furadas dele, né? Ele também dava as furadas. Mas essa aqui, eles acertaram. Grande nevasca. Está você aqui, irmão Simpson? Onde está você? Sim, assentado bem ali atrás. Parece que lá um pouco está sentado atrás também, né? E eles disseram: para não passar pelo Colorado, uma grande nevasca está vindo. Só que nesta ocasião aqui, Deus queria deixar registrado uma das ocasiões em que a palavra falada viria a entrar em ação. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso aqui não é um acontecimento que foi só por irmão Brana. Isso aqui é um acontecimento da noiva do Senhor Jesus. Isso aqui nos mostra o poder que está acompanhando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu disse à irmã e à esposa de outro homem, o irmão Evans: eu não creio que o irmão Evans esteja aqui nessa noite, a não ser que ele acabou de chegar. Então, está você aqui, irmão Evans? Eu não creio que ele já tenha chegado aqui. Eu acho que o irmão Evans aqui é meio parecido com o irmão Carlinho, viu? O irmão Branco também tinha um Carlinho da vida lá. Vem? Eu não creio que ele já tenha chegado aqui. Ele estará aqui para a convenção. Então eu chamei a sua esposa e disse: eu não pude falar com a minha esposa. Ela havia saído para fazer compras. Parece que a esposa aqui do irmão Brana era que nem a irmã Toinha, gostava de fazer compra também. E eu disse: diga a ela para dizer ao irmão Tony Stromey, o qual era o presidente do salão: se eu não estiver lá no domingo, arrume outro orador imediatamente, porque talvez eu não saia daqui de alguma maneira. Eu estou com esses homens. Então ele estava lá no Canadá, ele achou que a tempestade da neve ia cercá-los e ele não ia conseguir voltar em tempo para estar lá para ser o pregador, o orador daquele culto. Então o que aconteceu? Naquela noite não nevou. Na manhã seguinte, as nuvens estavam bem baixas e ameaçadoras. E eu disse: agora, irmãos, eu arrebanhei gado aqui por anos e os guiei. Então o irmão Breno era um profundo conhecedor daquela região. Ele tinha arrebanhado gado muitos anos ali. Então ele conhecia o tempo quando começava as nuvens a circundar, a velocidade a qual a neve vinha. Então ele disse: eu arrebanhei gado aqui por muitos anos e os guiei. A primeira gotinha de chuva, voltem para o acampamento o mais rápido que vocês puderem. Não fiquem dando bobeira não, que vocês vão morrer no meio do gelo.
Vocês vão morrer congelados. Volte imediatamente para o acampamento, o mais rápido que vocês puderem. Porque em 15 minutos, eu já vi uma vez que você não podia ver a sua mão na sua frente por 2 ou 3 dias, nesta época, uma nevasca cortante. 15 minutos era o suficiente para a neve tomar conta. Isto são 9.000 pés, bem ali. 9.000 pés de altura, 9 vezes 3, 27. 2 quilômetros, quase 3 quilômetros de altura. Quase 3.000 metros de altura. Vem? E eu disse: vocês simplesmente estarão em uma nevasca e estarão perdidos. Porque daí fica gelo para tudo quanto é lado, você não sabe para que lado vai. Não sabe onde é norte, não sabe onde é sul, não sabe onde é leste, onde é oeste. Quer dizer, praticamente eles perderiam o contato para que lado estava o acampamento. Vocês estarão perdidos. Morrerão aqui nas montanhas. Agora nós sairemos. Eu preparei cada homem e fui até em cima. E disse: agora, se eu não esperem por mim para entrar. Apresse-se tão logo que isto começar. O primeiro sinalzinho de chuva, corram rapidamente para o acampamento. Não espere por mim, irmão Branco está dizendo. Porque vocês não serão capazes de encontrar o caminho de volta. Irmão, coisa ruim é a sensação de estar perdido. E se precisar de um guia, não chama o irmão Ivo. Cada brecha você vai entrar para o caminho errado. O Ivo não serve para ser guia de ninguém. A Letícia estava te criticando, viu? Vem? Eles disseram que fariam isso. Olha, irmão Branco, pode ficar tranquilo. No primeiro pingo que cair, nós vamos correr para o acampamento. A obediência é melhor do que o sacrifício, diz a Bíblia. Eu subi mais para cima. Como ele era conhecedor da região, eles ficaram num determinado porte, eles estavam indo caçar, o irmão Branco foi mais acima. Os coiotes uivando por todos os lados. Eu sabia que o clima iria mudar. A natureza sempre sabe o que vai acontecer. Os homens não, mas a natureza sabe. Eu me lembro daquele terremoto que deu lá na Índia, lá quando o irmão Branco esteve lá. O irmão Branco disse que os homens bebiam tudo, e os animais tudo saíram de perto da cerca de pedra. Os muros de pedra. Lá para o Rio Grande do Sul, nas campanhas, lá eles fazem muito. Cerca de pedra. Para cá a gente não vê. Mas lá para o sul a gente vê muito. Tipo essa que o irmão Branco disse que tem lá na Índia. Tinha lá na Índia. E eu subi. Eu sabia que o clima iria mudar. Então, repentinamente, uma grande rajada de vento veio. E o granizo começou a cair. E eu disse: eu creio que todos correram para trás. Então o irmão Branco pensou com ele: eu creio que os irmãos já devem ter corrido para o acampamento. Eles devem ter obedecido aquilo que foi tratado. Eles correram para trás. Bem, e eu me coloquei de pé e olhei ao redor e pensei: eu gostaria de poder encontrar aquele veado antes de voltar. Ele ainda queria matar um veado para poder levar para o acampamento para eles terem o que comer. Porque a neve
o cobrirá. Ele tinha matado um veado e tinha largado ele ali e subiu mais para cima. Então, quando começou a chover, ele pensou, vou voltar, pegar aquele veado que eu matei, se eu conseguir encontrar ele, se a neve não estiver coberta, porque a neve o cobrirá, e ele não será encontrado mais até que a primavera chegue, 3 meses depois. Então eu pensei, tenho caçado tanto por causa daquele veado, e era o primeiro veado que eu deixei passar por despercebido daquele jeito, desde que tenho comprado este rifle. 55 cabeças de animais com ele. Eu já tinha matado 55 cabeças com aquele rifle, com luneta. E eu pensei, bem, agora eu simplesmente odeio vê-lo se afastar assim. E simplesmente em um momento, grandes pingos de neve começaram. Pareciam marinheiros, simplesmente caindo por todas as partes. E o vento começou a soprar, e eu dificilmente poderia ver como sair do topo daquele pico. E eu sabia que o que era ficar naquele pico. Com certeza era a morte. Ele não tinha feito um abrigo, não tinha nada, ele não tinha como se proteger. Ia morrer. Acho que a palavra que se usa é hipotermia, né? Eu creio que é isso aí, a palavra. Congelado. E eu sabia o que era ficar naquele pico. E eu sabia o que era ficar naquele pico. E se eu descesse e encontrasse com um riacho, eu seguiria o riacho até encontrar uma pequena ponte para pedestre. Então, eu poderia reconhecer o meu caminho para cima, até onde a tenda estava, até onde eles tinham colocado o acampamento deles. Esta era a única maneira pela qual a gente podia sair. Então eu pensei, se eu ficar um momento para um lado, para um outro lado, isso será tudo. A gente nunca será encontrado, a gente morreria bem ali. Eu pensou, quantas pessoas devem ter morrido por esse mundão afora, em lugares como esse? Mas um dia a voz da ressurreição vai levantá-las novamente. Mas eu falo francamente, já ficou muito vivo para mim o que é a morte naquele sepultamento que eu fiz do Tiago, o irmão do irmão Cartulo. Aquilo ali foi tão vivo para mim, tão claro para mim. Deus falando, olha, a morte não pode matar ninguém. Já pensou? Quem mata é Deus. Ele disse, eu dou vida e eu mato. O diabo não pode matar ninguém. O diabo só pode nos tirar dessa dimensão. A morte física simplesmente pode nos tirar da dimensão tempo. Mas quando saímos da dimensão tempo, estamos mortos? Estamos não. Não está morto nem o cristão e nem o ímpio está morto. Todos terão que comparecer perante o tribunal do trono branco para serem julgados por aquilo que fizeram nesse corpo, o bem ou o mal. Isso se referindo aos ímpios, mas aos cristãos, aos eleitos, nem isso ela pode fazer. Ele vai para o outro lado e recebe o corpo glorificado. Na verdade, ele vai receber o corpo glorificado se já for o arrebatamento. Se não for, ele recebe o corpo celestial, que é a nossa teofania, que é o nosso poder da ressurreição. Que quando Cristo vier, esse corpo celestial vem a esse corpo aqui e transforma ele de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível, e vai se transformar no corpo
glorificado, corpo igual ao corpo do Senhor Jesus. Nós carregamos um poder muito grande em nós. Se cada um parasse para pensar no poder que você carrega, olha, eu vou dizer uma coisa, aquilo não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, estaria 24 horas por dia em nós. Não temas, não temas. Você saber que você tem com você o Deus possuidor dos céus e da terra. Vocês vão ver, se nós der tempo aqui, nós vamos chegar, se não der, no próximo culto talvez não chegue. O que é andar com Deus? Quando eu estava lendo isso aqui, me fui lá para Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o levou para si, sem ver a morte. E o irmão Branham diz que Enoque é um tipo da noiva eleita do Senhor Jesus. É um tipo nosso. Bem, então, a gente nunca será encontrado. A gente morreria bem ali. Então eu comecei a voltar, descer na montanha. Então quando o irmão Branham viu aquilo, ele disse, olha, sabe uma coisa? Pernas para que te quero. Começou a descer no rumo do acampamento. Ó, lá vou eu, antes que eu morra aqui. Mas você vê que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E nem tudo que parece nuvem negra, para nós é nuvem negra, não. Aquele quadro da Alemanha lá é um quadro muito explicativo para nós. Então eu comecei a descer. Eu desci cerca de, eu acho que 300 jardas. Ou 400 de onde eu estava, descendo, 400 jardas. Entre 300 e 400 jardas. Vem. Agora, isso soa estranho. Soa bastante estranho. Mas eu tenho uma Bíblia colocada aqui diante de mim, o Pai Celestial, que é a minha testemunha. A minha está aqui, e eu digo também, ela está aqui, e eu creio de todo no meu coração que isso aqui é verdade e que não se cumpriu só com o irmão Branham, mas isso aqui foi uma amostra do que temos nós, a igreja eleita do Senhor Jesus Cristo. Eu creio de todo o meu coração também. O Pai Celestial, que é a minha testemunha. Eu quase que nunca numa carreira tentando sair, e o vento soprando tão forte lá em cima, ele deve ter assustado. Quando começou aquele vento forte, aquela neve cercando tudo, olha, daqui um pouquinho eu não acho mais o caminho, estou morto. E eu podia ver uns 6 metros na minha frente, olha o tanto que ele já estava enxergando só, 6 metros na frente, como daqui mais ou menos aí, a irmã Enilda da Rutinha aí, mais ou menos isso aí. É só o que ele enxergava, daí para frente já não estava enxergando mais nada. Eu podia ver uns 6 metros na minha frente, no mato, traçando em que eu estava, as árvores, e o vento soprando e torcendo, e uma voz disse, irmão, cada um de você tem que conhecer a voz de Deus. Você tem que ter uma experiência com Deus, no qual você conheça a sua voz. Para você não ser carro de reboque de ninguém. Você tem que saber aquilo que você está crendo, aquilo que você está seguindo, que é uma experiência sua com o Deus vivo. Você não tem que viver de experiência dos outros.
Uma vez eu vi o pastor dizer, uma vez eu vi o irmão Brando dizer, uma vez... Não, você tem que ter a experiência. Eu ouvi Deus me falar. Amém? E uma voz disse: pare. Quantas vezes Deus lhe disse pare e você não parou? E se deu mal? Não fale, não ande, não faça, e você não obedeceu. Quantas vezes? E uma voz disse: pare e volte onde você estava. Aqui era Deus falando com ele. Agora o diabo tinha que entrar com arrazoamento no meio. Que não pense que ele vai te deixar passar facilmente. Bem, eu parei e eu pensei, talvez isso haja sido simplesmente o som daquele vento. Olha, isso não pode ser Deus me mandando eu subir lá para a morte. Aí o arrazoamento começou a trabalhar. Isso aí deve ser um vento. Isso aí o vento soprou e eu ouvi de uma maneira errada. Eu não estava pensando sobre aquilo. E eu esperei um momento. E um dos rapazes havia preparado para mim um sanduíche. E eu o apanhei. E era realmente um sanduíche. Chovendo, e eu transpirando, e aquilo era simplesmente um pão inchado com um pouco de carne em algum lugar. Bem, eu estava com aquela fome, então de todos os modos o comi. Quando você está com fome, não tem comida ruim. Quando você está com sono, não tem cama ruim. Qualquer lugar que você cai, você dorme. Não é verdade? Negócio que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não como isso, eu não como aquilo. Vai lá para cá, lá na floresta, lá que nem o rei, e passa uma semana sem comer. Aí a cabeça de uma vaca assada por um caipira é a melhor cabeça de vaca assada do mundo. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas enquanto está com a barriguinha cheia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, fica todo nojento, toda nojenta. E entrei aquele pedacinho de... enterrei aquele... o papel que ele vinha enrolando o sanduíche, ele foi e enterrou. Enterrei aquele pedacinho de papel, então... os animais vendo aquela coisa, e qualquer coisa que é da civilização, eles correm e se afastam. A natureza sabe, né? Esperta, né? O homem vai em cima. Eles correm e se afastam. Então eu fiquei ali em pé um pouquinho e pensei, bem, eu seguirei em frente. Mas não é o que o Espírito estava dizendo para ele. O Espírito Santo. O Espírito Santo não estava mandando ele em frente, estava mandando ele voltar para trás. Mas como é difícil nós obedecermos a Deus, meu Deus. Como nós temos que argumentar, arrazoar, como que nós temos que colocar dificuldade naquilo que Deus está mandando nós fazermos. E eu seguirei em frente. E comecei a andar, continuo andando, comer o sanduíche como assim para dizer assim, ó, sabe uma coisa? Eu vou dar uma desculpa para essa voz que me mandou voltar, eu como sanduíche, daqui a pouquinho eu sigo em frente de novo. Ele nem vai perceber que eu estou seguindo em frente.
querendo enganar Deus. E comecei a andar. E tão claro como vocês ouvem a minha voz, algo disse: vire e volte para onde você estava. Eu não estou te mandando em frente, eu estou mandando você voltar. Cabeçudo, teimoso. Será que você não sabe que é muito melhor você me obedecer do que obedecer os seus instintos? A sua teimosia? Virei e voltei para onde estava. Vire e volte para onde você estava. Aí lá vem o arrazoamento de novo. Como poderia aquilo ser Deus me mandando andar para a armadilha da morte? Como podia ser Deus? Me mandando para a morte lá em cima? Ora, se Ele está te mandando para a morte, obedeça. Ele é o Deus da ressurreição. Ele podia dizer para Abraão: leve Isaque lá em cima e sacrifique Isaque. E Abraão obedeceu, porque ele sabia que aquele Deus que ele estava obedecendo era o Deus da ressurreição dos mortos. O irmão Brana disse que Abraão não estava como que fazendo um complô com Deus. Eu vou lá em cima, faço o que mato e nós voltamos. Não. Ele estava acreditando que ele poderia sacrificar a Isaque e que Deus o ressuscitaria, porque ele disse para os moços lá embaixo: fiquem aí, porque eu e o menino vamos subir, vamos adorar e voltaremos. Ele sabia que o filho tinha que voltar com ele, porque Deus tinha prometido a ele ser pai das nações através de Isaque. E Deus cumpre a sua palavra. Amém? Deus cumpre. Deus me mandando para a armadilha da morte. Eu fiquei ali 1 minuto e pensei: este é o mesmo que falou sobre aqueles esquilos. Por isso que você tem que conhecer a voz de Deus. Amém? Se você conhecer essa voz, não interessa para onde Ele estiver te mandando, obedeça, vá. Porque Ele estará com você, seja qual for a circunstância. Vá sem medo. Mas eu até penso: vá. Ele é Deus da natureza. Vem. O mesmo que já lhes contei ontem à noite sobre a minha esposa. Um outro momento da palavra falada. Ela tinha aquele quisto do tamanho de uma laranja. Olha o tamanho do tumor que estava, daquele câncer no útero dela. E aquilo não deteve ele. Para vocês, obreiros, para mim, para nós. Aquilo não deteve ele. A esposa dele estava para ser operada. Se fosse um mulenga, já sabe uma coisa: eu não vou poder viajar porque minha mulher está ali com um quisto do tamanho de uma laranja, e se ela morrer eu estiver viajando, não, quem vai cuidar dela não é vocês não. Quem vai cuidar dela é o mesmo Deus que está mandando você, seja lá onde for. Que o diabo pode usar até a mulher para segurar o homem. Tu vai me abandonar aqui, eu estou doente. Fica aí, minha filha, eu não sou curador, curador é Ele. Se eu estiver lá no trabalho por Ele, Ele vai estar aqui com você. Irmão Brano, lá naquela campanha no outro país, ele orou e disse: Senhor, antes que a mão do médico toque nela,
esse tumor tem que desaparecer. Aquela manifestação da terceira puxada teria que acontecer. E quando ela foi para a sala de cirurgia, que o médico levou ela aos aparelhos para ver aonde estava, para poder cortar, para tirar aquele tumor do tamanho da laranja, procurou e olhou daqui, olhou de lá, olhou daqui, não, mas estava aqui, está aqui todos os exames, o tamanho aqui da laranja, eu não encontro mais. Cadê? Aquele Deus que havia dito para o irmão Branham, antes que a mão do médico a toque, isso aí vai desaparecer. Aí disseram para o irmão Branham, olha, o médico foi operar, ele foi fazer o exame para ver onde estava para cortar e não encontrou. Ele disse, eu sabia, eu já tinha me dito. O diabo é astuto. Para ele não interessa o que ele tem que fazer para barrar você de servir a Deus. Para ele não interessa o que ele tem que fazer. Tem um pastor antigo na mensagem. Vi muitas vezes esse testemunho. Preparando sua mala para viajar, para ir pregar nos lugares, comer da mensagem, muitos lugares, poucos obreiros. Aí cada vez que ele arrumava sua mala, a mulher desmaiava, adoecia, estava morrendo. Ah, minha filha, eu estou indo. Quando eu voltar, se tiver morrido, alguém enterra, me diz onde está a sepultura, eu vou lá. Cantar, há uma terra além do rio. Quando voltava, a mulher dele lá de novo. Está viva até hoje. Isso faz mais de 40 anos. Há uns 40 anos. Não, o diabo é astuto, ele não é besta. Ele vai sempre procurar uma oportunidade para que você não faça aquilo que Deus está te mandando fazer. E sabe o que acontece quando você não faz aquilo que Deus manda fazer? Olha para aquela sepultura lá onde está escrito Hope. Aquilo lá, ela mesma disse, querido, sabe por que isso nos aconteceu? Eu disse, eu sei. Eu sei. É porque eu fui dar ouvido à sua mãe. Quando Deus me mandou ir naquele avivamento pentecostal e eu não fui. Eu sei. Ele disse, eu fui culpado da morte de meus entes queridos, da esposa e da filhinha Sharon Rosa. E se eu fui culpado, para obedecer a Eva, dever de obedecer a palavra de Deus. Obedecer a mulher, em vez de obedecer a palavra de Deus. Eu vi uma expressão tão engraçada, acho que foi num filme, Faroeste hoje. O velho perguntou assim, ó, Adão devia ter pegado aquela Eva e jogado lá no mar e matado afogado. É um filme de faroeste, engraçado, ele é muito engraçado. Mas se ele fizesse isso, os atributos de Deus não teriam se manifestado. A Eva tinha que cumprir a sua parte. Através da mulher veio a morte? Veio, mas através da mulher veio a vida também, chamada Jesus Cristo. Então ninguém pode culpar a Eva, ninguém pode culpar o Adão. Quando a pessoa se dá mal, tem que culpar a si mesmo por ter desobedecido. O culpado não é a Eva e nem o Adão, é a própria pessoa que desobedeceu. Eles estavam pensando hoje, eles estão desesperados aí com a morte com a mulher, discriminação contra a mulher. Não, porque estão matando mulheres montão. Sabe por quê que não matavam antes? Porque antes ela estava dentro de casa protegida pelo marido. Ora, hoje, ela está lá fora na criminalidade, vai morrer mesmo. E não é discriminação contra a mulher, não, é envolvimento da mulher com o crime. Então não vem com essa história aí que é discriminação contra a mulher, não. E se alguém tem descriminalizado e desmoralizado a mulher, são essas leis diabólicas e satânicas
que tem dado a elas um direito que a Bíblia Sagrada não deu. É isso aí que a tem matado. Querer fazer dela igual o homem. É uma discriminação contra a mulher, estão matando a mulher. Engraçado, mataram aqueles punhados de cabo aqui e ninguém se preocupou. Não, é discriminação contra o homem. Não, é discriminação contra o homossexual, é discriminação contra a mulher, mas contra o homem não. Os homens podem morrer à vontade. Satânicos, hipócritas, filhos do diabo, isso que na verdade são. Poderes demoníacos, Supremo, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, possessa de endemoniados. Na verdade é isso que eles são. Eles não dão valor nenhum para a mulher. Se eles dessem valor para a mulher, eles a respeitariam. Essa corja de vagabundo está lá em cima. Há pouco dia atrás, uma delas estava falando na internet. Uma prostituta dessa. Que ela ganha 40 mil reais por programa com aquela corja de vagabundo que está lá em cima, eleito pelo povo para representar o povo. Eles estão representando a sua sodomia, os seus caráteres pervertidos, depravados. É isso que esses endemoniados estão fazendo. Qual deputado está representando o povo coisa nenhuma? Qual deles respeita a sua família, a sua esposa? As mulheres estão tão desvalorizadas lá no mundo que tem que ter um dia para elas. Eles estavam entrevistando um na rua, eles diziam assim, mas é só um dia para a mulher? O dia da mulher deveria ser todos os dias. Ela deveria valer tanto os 365 dias do ano. É isso que ela deveria valer, não um dia da mulher. Quer dizer que a mulher só vale aquele dia. Nos outros pode valer o que bem entender com ela. Vou parar. Vou parar e depois nós seguimos. Eu tenho que marcar isso aqui, nós vamos seguir isso aqui. Eu vou terminar esse parágrafo aqui, nós vamos parar ele. É o 102. Eu comecei no parágrafo 94 e vou parar no 102. Na escola dominical, se Deus permitir, nós vamos seguir com isso aqui. E eu fiquei ali uns 20 minutos e pensei, este é o mesmo que falou comigo sobre aqueles esquilos. A cura da irmã Brana, da irmã Meda, foi uma das manifestações da palavra falada. Essa criação dos esquilos que ele cita aqui foi outra das manifestações da palavra falada. Essa narrativa que eu estou fazendo aqui da tempestade de neve foi outra manifestação da palavra falada. A ressurreição daquele peixinho foi outra manifestação da palavra falada. Você vê poder sobre a natureza, poder sobre os animais, poder sobre a cura, sobre os demônios. Tudo isso é poder que Deus tem dado à sua igreja. Essas são as bênçãos celestiais que há em Cristo Jesus. Isso é nosso. Não há suficiente demônio no inferno que possa tirar isso de nós. Isso é nosso. O mesmo que eu lhe contei ontem à noite sobre a minha esposa. A questão do câncer. Simplesmente uma voz humana. Eu conheço essa voz. Essa voz muitas vezes me disse: fortaleza, fortaleza, fortaleza. Eu a conheço. Eu muitas vezes disse para Dona Cloris, olha, algo disse para mim fortaleza, não sabia nem quem era. Nasci no Rio Grande do Sul, no último estado daqui para lá, na última cidade daqui para lá.
Mas algo falava para mim. Eu falava para ela assim, eu tenho vontade de ir nessa fortaleza e parar no hotel, distribuir uns folhetos lá, umas coisas. Ora, uma cidade desse tamanho. Essa era a mente minha, mas não era a maneira que Deus queria. Mas Ele me traria para cá e faria o que tem feito. Eu quero que qualquer que tenha a audácia de dizer que Deus não está nesse ministério. Eu desafio qualquer um que tenha a audácia de dizer que Deus não está nesse ministério. Simplesmente uma voz humana. Aquela voz, quando ele escreveu aquele bilhete, quando eu fui para o encontro, botou na minha mala. Chegou lá, abro a mala, olha aquele bilhete. Nunca tinha feito isso aí. Peguei aquele bilhete e botei dentro da minha Bíblia. Fui lá para dentro do plenário. Sentar lá dentro do plenário. Assuntos, as reuniões internas. Aquilo mandou eu abrir aquele bilhete. Abri aquele bilhete e fui ler o que estava escrito lá. Li. Terminei de ler o bilhete, ela tinha botado a data. Fortaleza, eu li Fortaleza, tal, tal, tal. Quando eu li Fortaleza, aquilo disse assim, você leu errado. A voz falou claramente, a voz falava para mim Fortaleza, falou claramente, eu conheço essa voz. Mais de uma vez ela tem falado comigo. Lê que você leu errado. Eu voltei a ler o bilhete, li todo o bilhete e li Fortaleza, tal, tal. Quando eu li Fortaleza, tal, tal, aquela voz... E eu lendo, não estava lendo alto. Aquela voz disse para mim claramente, aquela voz da Aldir disse para mim de novo, você leu errado. Li errado. Sabe uma coisa? Agora eu vou soletrar então. Aí li todo o bilhete. Aí quando eu li Fortaleza, aquilo disse para mim, você leu errado de novo. Aí eu voltei, então foi aqui que está o erro. Aí quando eu estava escrito lá, Fortazela, ela inverteu as últimas 4 letras, Fortaleza, botou Zela. Fortazela? Falei, ela escreveu errado. Fortazela. Aquela voz disse claramente para ela, não escreveu errado. O que eu te mandei fazer com Fortaleza é zelar. Tu não tem que sair de lá coisa nenhuma. Eu te mandei zelar por lá. Amém. O pastor Aristide tinha me convidado para ir lá para Canoas, no Rio Grande do Sul. É uma cidade metropolitana de Fortaleza. De Porto Alegre, de Porto Alegre. Obrigado. Eu não te mandei sair de lá, te mandei zelar. Falei, eu chamei o pastor Aristide, olha, faz uma coisa. Oferece para quem você quiser lá. Eu não saio de lá, vou ficar quieto lá, até eu morrer e me enterrarem lá. Deus me disse claramente, eu não te mandei sair, eu te mandei zelar. Então isso aí não está escrito errado não, Fortazela. É para te zelar de Fortaleza. Você tem que conhecer a voz de Deus, Ele tem que ter, você tem que saber, não, isso é Deus falando comigo. Porque senão, nós vamos sempre estar nadando, pisando em areia movediça, patinando no barro. Viu? E era uma voz humana, simplesmente, que me disse quando aqui ó, o mesmo que me disse quando eu era um garotinho, nunca bebas ou fumes, e que estas coisas aconteceriam nos últimos dias. E eu dizendo isso com a Bíblia sobre o meu coração, que bem me faria eu lhes dizer algo errado, mandando a minha alma para o inferno de vocês, o que adianta? De que me adianta eu dizer algo errado? E sabendo que eu estou mandando a minha alma para o inferno, é verdade. Em comum? É. Mas é a verdade. Em comum é? É, mas é a verdade. Por quê?
nós servimos um Deus que é incomum. Você crê nisso? Eu também creio. Vamos ficar em pé? É uma oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem falado a sua palavra para nós, e o Senhor nos concedeu o privilégio de poder ouvir a tua palavra. Leva-nos de volta para os nossos lares, e amanhã possamos estar aqui mais uma vez para trabalhar na casa do Senhor para um melhor conforto, e domingo pela manhã possamos estar aqui, ó Pai, mais uma vez para nos aperfeiçoar para a vinda do Senhor através da tua palavra, porque a tua palavra é o que nos aperfeiçoa. Pois nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Deus vivo. Amém. Amanhã vai ter mutirão aqui na igreja. Amanhã vai ter mutirão, estaremos aqui trabalhando, se o Senhor nos permitir.